capítulo 17, versículo de número 16. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele passou por diversas cidades. E dentre essas cidades, ele passou por uma cidade chamada Bereia. Ali onde ele evangelizou, havia muitos irmãos ali, que eram pessoas ali que examinavam as escrituras sagradas. E diz aqui que alguns judeus que estavam em Tessalônica, sabendo que Paulo estava nessa cidade, na cidade de Bereia, foram lá para poder perturbar os irmãos, para tentar impedir o trabalho de evangelização do apóstolo Paulo e dos demais irmãos que ali estavam. E diz aqui que o apóstolo Paulo, ele então sai dessa cidade e ele vai para a cidade chamada Atenas, E lá o apóstolo Paulo, ele fica esperando, aguardando o encontro de Silas e de Timóteo. E aqui no versículo de número 16 diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranho. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, enquanto Paulo aguardava a vinda de Silas e de Timóteo, aleluia, Paulo estava ali observando aquela cidade, a cidade de Atenas. E ao observar aquela cidade, ele viu que aquela cidade estava dominada pela idolatria. Havia muitos ídolos espalhados pela cidade, que o povo daquela cidade era um povo muito idólatra. Adoravam a muitos deuses, diferentes tipos de deuses ali. E isso diz a palavra de Deus, que o espírito de Paulo começou a ficar revoltado, indignado. Ele começou a se incomodar diante daquilo que ele estava vendo. Porque Paulo olhava para a cidade e via a cidade dominada pela idolatria. Então aquilo começou a trazer no seu coração uma indignação. Algo que levava a fazer com que ele ficasse inconformado com aquilo que estava acontecendo. Vendo como que aquelas pessoas estavam escravizadas pela idolatria, como elas estavam cegas, e não tinham o conhecimento da verdade, o conhecimento do verdadeiro Deus. Então o apóstolo Paulo, ao ficar indignado, ele vai à sinagoga. E ali ele começa então a pregar, começa a expor a palavra de Deus diante dos judeus e diante dos gentios piedosos que ali estavam. E diz aqui que por quê? Porque essas pessoas, elas tinham o costume de ir a esse local para ali ficar discutindo ideias, filosofias. Então o apóstolo Paulo, ele vai ali e começa a expor a respeito de Jesus, começa a anunciar a respeito de Jesus, anunciar a respeito da ressurreição, e muitos não compreenderam naquele momento, muitos não estavam entendendo acerca do que o apóstolo Paulo estava querendo dizer. E diz aqui no versículo 18, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranho, porque eles acreditavam que Paulo estava falando a respeito de outros deuses, que Jesus era mais um Deus e que a ressurreição, porque a palavra no grego, a palavra ressurreição significa anastase. Então eles acreditavam que estava se tratando de um outro Deus. Mas Paulo não estava falando de vários deuses. Paulo estava falando de um único e verdadeiro Deus. E eles ali não compreendendo.
Então diz aqui no versículo 19, então tomando consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo, podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Então, quando Paulo começava ali a expor a palavra, anunciando a eles acerca de Jesus e da ressurreição, alguns ficaram interessados. Queriam que Paulo, então, os ensinasse a palavra de Deus. Podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Então Paulo, ele começa a falar algo desconhecido, algo que aquelas pessoas nunca haviam ouvido. Mas aí alguns que estavam ali ouvindo começou a ter um interesse, começou a se despertar, aleluia, para querer saber, para querer aprender. E diz aqui, acontece que todos os de Atenas, os estrangeiros residentes, não se ocupavam com outra coisa, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Então Paulo percebeu que aquele povo era um povo bem religioso. Aquele povo ali adorava muitos deuses, porque em toda a cidade, espalhado pela cidade, havia um altar. Para cada deus ali havia um altar. Porque andando pela cidade, observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição, ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer, é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Então nós podemos observar aqui que o povo ateniense, eles adoravam a muitos deuses, e eles também adoravam um Deus o qual eu não conhecia. E Paulo falou, é esse Deus que eu anuncio a vocês agora, que eu vim aqui para anunciá-los. Querido, e quantos hoje também, às vezes, adoram a Deus sem conhecê-lo? Quantos hoje adoram a esse Deus sem conhecê-lo? A pessoa louva esse Deus sem conhecê-lo. A pessoa ouve acerca dele, da sua palavra, dos seus ensinos, sem conhecê-lo. A pessoa, ela participa de coisas ali, né, que agradam a Deus, mas sem conhecê-lo. Assim como o povo ateniense, que estava ali, que dedicaram ali um altar a esse Deus desconhecido, ofereciam a eles sacrifício, mas eles não conheciam.